Terceiro episódio da Super Maratona, a nossa saga revisitando todas as versões do Superman que já rolaram no cinema, encaminhando para o novo filme do personagem dirigido pelo James Gunn. A gente já falou aqui sobre a série de desenhos animados dos estúdios Fleischer e Famous, sobre os dois seriados para cinema estrelados pelo Kirk Allen, e agora chegou a vez dele. Christopher Reeve? Não, eu sei que é dele que vocês querem saber, mas calma que ele tá chegando. Mas hoje, antes disso, a gente vai bater um papo aqui sobre o Superman clássico da televisão, que é o George Reeves. Ué, mas se ele é o Superman da televisão, por que a gente vai falar dele numa maratona sobre o Superman no cinema? Simples, porque em 1951, antes de estrear a série As Aventuras do Super-Homem na TV, a gente teve uma espécie de filme piloto que foi produzido para tela grande. Esse filme se chamou Superman and the Mole Man, em tradução literal, Superman e os Homens Topeira, e é um média-metragem de 58 minutos, um tanto quanto curioso. Então se prepara que é nele que a gente vai entrar hoje. Mas antes, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, incluindo os próximos da Super Maratona. Olha, se hoje em dia as pessoas já reclamam quando rola um reboot do Homem-Aranha ou do Batman dentro de um curto espaço de 3, 4 anos, que dirá lá atrás quando, em 1950, o Superman estava sendo interpretado pelo Kirk Allen e, no ano seguinte, em 51, já estava surgindo na telona outro Superman vivido pelo George Reeves. Pois foi precisamente isso que aconteceu. Um aninho separando uma encarnação do personagem da outra e tá joia. O que foi esse Superman and the Mole Man? Como que ele se conecta com a série de TV, que fez a infância de uma galera e ajudou a consolidar o Superman no imaginário popular? Esse filme foi pensado como uma espécie de balão de ensaio para avaliar o interesse do público por uma série do Superman. Uma vez que esse filme fosse bem sucedido, e pelo jeito foi, a série de TV ganharia sinal verde para ser produzida. Depois que a série As Aventuras do Super-Homem começou a ser transmitida, esse filme introdutório foi reprisado na televisão, dividido em duas partes, como o 25º episódio da série corrida, agora rebatizado de As Pessoas Desconhecidas. A mesma coisa rolou de novo lá no fim dos anos 70 com a série do Incrível Hulk. Ela começou com 2 longas-metragens que, depois, nas reprises do seriado, foram exibidos como episódios duplos. A diferença é que, no caso do Hulk, os 2 longas já foram produzidos pensando direto para a TV. Mas afinal, qual a premissa do filme Superman and the Mole Man? Na trama, o Clark Kent e a Lois Lane, que dessa vez é interpretada pela Phyllis Coates, são chamados para ir até a cidadezinha de Silsby para cobrir a perfuração do poço de petróleo mais fundo do mundo. Só que o que ninguém esperava é que a perfuração ia ser tão funda, mas tão funda, que ia atingir o teto da sociedade dos homens topeira que vivem lá no centro da Terra. Eis que 2 desses homenzinhos sobem para a superfície, ficam desorientados e são atacados pelos humanos que acham que eles são do mal. Daí, cabe ao Superman fazer os humanos pararem de atacar os 2 pobres homens topeira, conduzir eles de volta para o seu lar e propor uma trégua entre os 2 povos. Eu nunca cheguei a assistir a série As Aventuras do Super-Homem que veio depois desse filme. Eu só assisti ao filme Superman and the Mole Man, até para gravar esse vídeo. Eu já tinha visto a abertura do seriado, com as pessoas vendo o Superman e dizendo: é um pássaro, é um avião, não, é o Superman. E aí depois o narrador fala que o Superman veio para defender a verdade, a justiça e o ideal americano. E além disso, é claro que eu já ouvi falar nas histórias sobre a morte do George Reeves, que se matou, e há quem diga que foi porque ele caiu em desgosto com o cancelamento da série do Superman e com a dificuldade para encontrar novos papéis. Não sei até que ponto a razão é realmente essa, ou se tem aí uma viajada para tentar criar uma mística em torno da morte do cara. Tem também quem diga que ele pode ter sido assassinado, mas aí já me soa muito como teoria de conspiração, então nem levo em conta. Mas voltando ao Superman and the Mole Man, a real é que eu até gostei do filme. Eu achei que ele funciona razoavelmente bem. Como vocês puderam perceber pela sinopse agora há pouco, é uma historinha muito simples, que mesmo envolvendo criaturas de um mundo subterrâneo, é narrada em uma escala bem reduzida, nada grandiosa, mas ela é conduzida de uma forma que envolve o suficiente para evitar o tédio ou o desinteresse. O filme foi dirigido pelo Lee Scholen, que depois viria a dirigir alguns episódios da série derivada desse filme, e ele faz um trabalho operante. Ele faz o que é dado pra ele fazer, que pouco mais é do que filmar exatamente o que tá no roteiro. Não é uma direção que propõe nada de muito particular, inspirado ou intrigante. Ela apenas desempenha uma função burocrática. Mas eu acho que ela desempenha de uma maneira eficaz.
Tanto é que em dado momento do filme, quando tem uma longa cena de perseguição em que um dos homens topeira é perseguido por uns caras armados e com uns cães farejadores que querem matar ele, eu fiquei surpreso comigo mesmo ao perceber que eu tava investido naquela situação. Eu tava preocupado com o Homem Topeira, eu tava torcendo pra ele escapar e eu tava curioso pelo que ia acontecer. Se o filme conseguiu despertar isso em mim, é sinal de que alguma coisa o diretor Lee Cholen fez certo. E além disso, é interessante também ver as saídas que eles encontraram, dessa vez, para retratar os poderes do Superman. Saem aqueles desenhos animados que substituíam o Kirk Allen toda vez que ele levantava voo, e entram as imagens do George Reeves recortado voando. Até as cenas de tiros ricocheteando no peito do George Reeves soam bem mais tangíveis aqui do que lá nas séries com o Kirk Allen. Por falar em George Reeves, assistindo a esse filme, dá pra entender por que ele foi o Superman que cativou tanto aquela geração. Primeiro que, de todas as versões live action do Superman, eu acho que ele é o mais parecido fisicamente com os traços originais do personagem nos quadrinhos mais antigos, aqueles lá dos anos 30, 40, 50. Ele tinha uma cabeça meio quadrada, com um queixão bem definido e uns olhos meio fechadinhos, bem semelhante mesmo aos traços do Superman que tinha nos quadrinhos até então. E ele transmitia todo um senso de autoridade que fazia ele convencer como o super-herói icônico que ele era. Dito isso, eu preciso fazer aqui um breve apontamento de que, de todas as versões do Superman que tiveram até hoje, desde o Kirk Allen até o Henry Cavill, cara, a que eu menos acreditei nessa separação entre o Superman e o Clark Kent foi essa do George Reeves aqui. Pô, ok, beleza. Eu não assisti ao seriado, pode ser que mais tarde, com o tempo, ele tenha aperfeiçoado isso, mas nesse filme aqui, em momento algum, dá pra acreditar que as pessoas ao redor não sacam que o Superman e o Clark Kent são a mesma pessoa. O Clark Kent, do George Reeves, é uma figura que transmite um senso de autoridade, de liderança, de assumir as rédeas de algumas situações mais complicadas. Até o tom de voz dele continua praticamente idêntico, nem a postura dele muda tanto assim. Tipo, tem uma hora em que o Clark Kent literalmente fala: ó, galera, vou entrar aqui nessa sala rapidinho só pra ver como é que estão as coisas, tá? Daí ele sai como Superman e a Lois fica toda: caramba, Superman, que sorte que você apareceu aqui agora. Tipo, meu Deus do céu, cara, como assim? Tipo, tá, beleza, a gente tá falando de um tempo pré-Christopher Reeve, tá, ok, a gente releva. Superman and the Mole Man é um filme que tem um espírito mais ingênuo desse Superman mais clássico dos quadrinhos da Era de Ouro, e por isso ele acaba sendo uma experiência simpática. A pose icônica do Superman, a intrepidez da Lois Lane, o senso de justiça com que as coisas se resolvem, o maravilhamento do resto do pessoal, tá tudo ali. O clímax da história é bem simplesinho também, mas funciona, tem uma dose de otimismo ali que é bacaninha. Enfim, não é um grande filme, mas é legalzinho. Pois bem, agora que a gente já falou dos desenhos da era Fleischer e Famous e dos Supermans do Kirk Allen e do George Reeves, o nosso próximo passo aqui, naturalmente, vocês já podem imaginar qual é. Sim, no próximo capítulo da nossa super maratona, finalmente, Christopher Reeve. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha do Superman do George Reeves. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, em especial os próximos episódios da Super Maratona, beleza? É isso, um grande abraço, até a próxima e nos vemos no próximo episódio para poder falar sobre Richard Donner, John Williams e Christopher Reeve.